Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre conto. Vocês provavelmente já leram vários contos, já são familiarizados com esse tipo de leitura. Hoje vamos trabalhar um pouquinho o conto enquanto texto literário e alguns elementos, algumas características que compõem esse texto que a gente chama de conto. Vocês sabem que na nossa língua portuguesa, na nossa literatura, todos os textos eles têm a predominância de determinados gêneros textuais. Então, vocês com certeza já leram contos, crônicas, romances, poesias, textos jornalísticos, notícias. Então, todos esses são gêneros textuais que têm determinados elementos composicionais. Então, nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre os elementos composicionais do conto. Então, vamos começar, vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então, faremos a leitura de um conto, identificaremos o conflito gerador do enredo e as partes que estruturam a narrativa. A estrutura básica do texto narrativo é formada pela apresentação, desenvolvimento e conclusão, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Na apresentação, apresenta-se ao leitor o contexto, o espaço onde os fatos acontecem, o tempo, as personagens, o enredo, que é a sucessão de acontecimentos, e o narrador para que o leitor saiba com quem, quando e onde os fatos se passaram. Então, vamos chamar a atenção aqui com relação ao enredo, que às vezes alguns alunos não são muito familiarizados com essa palavra. Então, o enredo numa narrativa se refere à sucessão de acontecimentos. Então, existe ali um conflito gerador em torno do qual giram todos os demais acontecimentos. E essa sucessão, essa sequência de acontecimentos, nós chamamos de enredo em um texto narrativo. Ok? Também, com relação ao desenvolvimento, nós temos as informações de onde surgem os problemas e conflitos que tiram o equilíbrio apresentado na introdução e modifica a situação inicial. Na conclusão, a gente tem ali uma explicação de quando ocorre a solução do problema e o desfecho, o final da história. Nesse momento, o leitor descobre o que houve com os personagens, bem como entende a mensagem passada pela narrativa. Então, o desfecho é como que se encerrou, como que finalizou a história. Às vezes, o escritor, o narrador, explicita para o leitor, deixa ali muito claro o que foi que aconteceu no final. E às vezes, é uma opção do escritor fazer com que o leitor tente adivinhar, fique fazendo aí inferências, imaginar o que foi que aconteceu no final. Então, é o leitor que preenche as lacunas deixadas pelo texto narrativo. Nem sempre o desfecho é explícito, Muitas vezes é implícito e o leitor tem que tentar ali adivinhar, preencher essas lacunas. Então, vamos ler um conto no qual um cachorro reflete sobre sua árvore genealógica. Ao longo da leitura, identificaremos as partes que estruturam o texto narrativo. Então, a árvore genealógica se refere aos nossos ancestrais, Então, os meus avós, os meus pais, os meus bisavós, eles compõem a minha árvore genealógica, e que vai sendo passada aí de geração para geração, Eu vou passando para os meus filhos, para os meus netos. Então, essa questão aí mais voltada para pensar a genética se refere aí à árvore genealógica, Os nossos laços aí de consanguinidade familiar. Então, vamos começar a leitura comigo aqui, pessoal. Olha lá, o título: Voltando da Escola para Casa. O caso de uma complicada família canina, por Ricardo Azevedo. O menino estava voltando a pé da escola. A vida para ele parecia uma coisa sempre igual. Chegar em casa, comer, fazer lição, brincar, tomar banho, jantar, dormir, acordar. No dia seguinte, tudo a mesma coisa outra vez. Um ruído veio de um terreno baldio. Parecia uma voz, por entre as folhagens. O menino viu um cachorro cobrindo o focinho com as patas. O bicho, de repente, resmungou. Isso não podia ter acontecido. O cabelo do menino ficou duro feito arame. Saiu correndo, mas parou.
Onde já se viu o cachorro falar? Deu risada de si mesmo. Já estava quase na quarta série. Sabia escrever, ler e fazer contas. Aquilo só podia ser alguma confusão. Deu meia volta e passou de novo pelo terreno baldio. O cachorro agora estava andando de um lado para o outro, dizendo não, não e não. Um ruído veio de um terreno baldio. Parecia uma voz. Por entre as folhagens, o menino viu um cachorro cobrindo o focinho com as patas. O bicho, de repente, resmungou. Isso não podia ter acontecido? O que o narrador apresenta na introdução do texto? E agora? Vamos pensar um pouquinho aí sobre o enunciado da nossa primeira atividade e aí vocês vão ter agora uma oportunidade de treinar a habilidade escrita, tentando dar conta de responder a nossa primeira questão. Vocês podem escrever aí 2, 3 linhas, tá? E a gente volta na sequência com uma proposta de respostas, mas é importante vocês tentar primeiro, né? Então vamos tentar escrever aí. Vamos verificar aqui uma proposta de resposta? Será que vocês tentaram aí escrever algumas frases? Então a sugestão nossa é: o narrador apresenta as personagens e o espaço em que a história acontece, né, em que a história acontecerá. Então nós temos aqui que o espaço se refere aos ambientes, ao local onde as coisas vão acontecer, ok? E segunda atividade, vamos lá? Vamos ler mais um fragmento do texto. O bicho, de repente, resmungou. Isso não podia ter acontecido. O cabelo do menino ficou duro feito arame. Saiu correndo, mas parou. Onde já se viu o cachorro falar? Deu risada de si mesmo. Já estava quase na quarta série. Sabia escrever, ler e fazer contas. Aquilo só podia ser alguma confusão. E agora, qual é o conflito vivenciado pelo menino? Então essa não vai estar difícil, vocês vão ter mais uma vez a oportunidade de treinar a proficiência na língua escrita. Escrevam aí 2 ou 3 frases explicando o que vocês entenderam aí, qual seria o conflito vivenciado pelo garoto.
Então, voltando com uma possibilidade de resposta, né? Aqui é apenas uma sugestão, vocês podem ter escrito resposta com outras palavras, mas se o sentido das frases que vocês escreveram como resposta for semelhante a essa proposta que eu vou apresentar, vocês com certeza entenderam aí qual foi o conflito que desencadeou as ações do enredo nessa narrativa. Então, observem aqui, né? Ele já tinha idade e instrução escolar suficiente para compreender que os cachorros não têm o aparelho fonador desenvolvido para falar e que eles usam outras formas de comunicação. Ainda assim, parecia-lhe real o que havia acontecido. Então, vamos dar um prosseguimento aqui na leitura do nosso conto. O menino sabia que aquilo era impossível. Mesmo assim, sentiu pena do cachorro, um bicho não muito grande, com o focinho sujo de terra. O animal soltou um uivo tão sem esperança que o menino entrou no mato e perguntou se ele estava precisando de alguma coisa. Faz tempo, conheci uma cachorra linda. No fim, continuou ele, a gente acabou se casando. A cachorra era viúva e tinha uma filha já grandinha. Cuidei dela como se fosse minha própria filha. Um dia, meu pai veio me visitar. Ele também era viúvo. Só sei que os dois gostaram um do outro, namoraram e vamos agora para a atividade 3. Então, ficou ali uma lacuna para o leitor preencher, né? Na terceira atividade, o enunciado solicita que vocês façam aqui a leitura desse fragmento do conto. Então, vamos ler. O menino sabia que aquilo era impossível. Mesmo assim, sentiu pena do cachorro, um bicho não muito grande com o focinho sujo de terra. O animal soltou um uivo tão sem esperança que o menino entrou no mato e perguntou se ele estava precisando de alguma coisa. Observem aqui que nesse fragmento também nós temos a presença dos colchetes e dentro dos colchetes reticências. Isso significa que um fragmento, uma parte do conto não está aqui escrito, né? Foi omitido um trecho do texto narrativo. Como que nós indicamos então essa omissão, foi extraído aí esse fragmento do texto? Como que se indica? Podemos utilizar aí os colchetes e as reticências dentro, né, indicando que ali haviam outras coisas acontecendo. E agora, como o menino resolveu o conflito vivido naquela situação? Qual foi a solução que ele encontrou? Mais um tempo para vocês elaborarem essa resposta.
Então, observem lá que a solução encontrada pelo garoto para solucionar o conflito vivenciado, né, poderíamos aí afirmar que mesmo sabendo que era impossível um cachorro falar, o menino sentiu pena do animal e começou a conversar com ele, né? Então, nós temos aqui um texto ficcional, né? A gente sabe que dentro de uma realidade plausível, concreta, não é comum, né? A gente nunca ouviu falar, pelo menos, que o cachorro consiga se expressar, se comunicar aí utilizando a mesma língua que os humanos, né? Mas num texto ficcional isso é possível, vai depender da imaginação, da inventividade, da criação do escritor, certo? Então, vamos continuar a leitura aqui comigo, pessoal? Olha lá. Então, casaram. Do casamento de meu pai com minha filha, contou o animal, nasceu uma ninhada de 3 cachorrinhos que, ao mesmo tempo, são meus netos, pois são filhos de minha filha, e meus irmãos, pois são filhos do meu pai. Eu também tive 3 filhotinhos. Eles passaram a ser irmãos da minha madrasta, a filha da minha mulher. Portanto, além de meus filhos, são meus tios. Meu pai é casado com minha filha, ou seja, minha madrasta é também minha filha. Por outro lado, sou pai dos irmãos do meu pai, logo, pai de meu próprio pai. E como o pai do pai de alguém é avô desse alguém, e aí o cachorro agitou-se. Descobri que sou avô de mim mesmo. É duro ser avô da gente mesmo, exclamou o cachorro em prantos. Abraçado com o menino, o animal chorou ainda durante um bom tempo. Depois, enxugou as lágrimas, pediu desculpas, despediu-se e, com um ar agradecido, sumiu no matagal. Naquele dia, o menino chegou em casa mais tarde, almoçou e foi para o quarto. Deitado na cama, ficou só pensando: como a vida pode ser uma coisa rica, complicada, meio louca, bonita, espantosa e cheia de surpresas. E agora vamos para o nosso quarto exercício. Abraçado com o menino, o animal chorou ainda durante um bom tempo. Depois, enxugou as lágrimas, pediu desculpas, despediu-se e, com ar agradecido, sumiu no matagal. Naquele dia, o menino chegou em casa mais tarde, almoçou e foi para o quarto. Deitado na cama, ficou só pensando: como a vida pode ser uma coisa rica, complicada, meio louca, bonita, espantosa e cheia de surpresas. E agora, a partir desse fragmento, né, e da totalidade do conto, na medida que foi possível a gente colocar aqui nos slides, vocês viram que alguns fragmentos foram omitidos, né, nós indicamos isso por meio dos colchetes e reticências, né, dentro dos colchetes. E a questão agora que vocês têm que responder é: qual é o desfecho dessa história? Como explicar aí em 2, 3 frases o desfecho dessa história? Então, mais um tempo para a nossa última atividade.
Então, uma possibilidade consiste em afirmar que o cachorro desabafou, ficou agradecido e foi embora. O menino quebrou a rotina, chegando mais tarde em casa e refletindo sobre como pode ser a vida. Então, aqui nós temos um episódio efêmero na vida de um garoto. A efemeridade é uma das características da literatura e significa ali que os acontecimentos ocorrem de forma muito breve. Então, efêmero dá aquela ideia de que tudo passa muito rápido. De repente, alguma coisa inusitada acontece e quebra a rotina, quebra o dia a dia. Nesse caso, nós temos aí que o inusitado aconteceu na vida desse garoto e aqui a gente tem uma possibilidade de pensar como que terminou a história. Ali, de repente, terminou o diálogo entre os dois e cada qual voltou para a sua rotina, para o seu cotidiano. Então, nessa aula a gente teve a oportunidade aí de trabalhar um conto e de identificar o conflito gerador do enredo e as partes que estruturam a narrativa. Então, como os elementos da narrativa, a gente teve aí os personagens, o espaço onde os fatos aconteceram, tivemos ali o conflito, que é aquilo que gera os acontecimentos, é aquilo que contribui para desencadear as ações, o enredo, que são essas sucessões de ações que acontecem dentro de um texto narrativo. O que mais que a gente estudou? Aprendemos ali também a questão do desfecho, como que se finaliza uma história. O desfecho pode sempre estar explícito para o leitor entender, às vezes não, às vezes o leitor tem que pensar bem de que forma que pode ter acontecido o final da história, o que gera essa finalização da história. Então, isso é o que a gente chama de desfecho, certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre conto, estudamos aí as estruturas da narrativa, eu espero ter esclarecido essa questão do conto para vocês. O conto é um dos gêneros textuais, nós temos vários outros dentro da língua portuguesa, dentro da nossa literatura, temos textos de gêneros como crônica, romance, poesia, notícias, textos jornalísticos, de reportagem, que são textos aí do campo multimediático, enfim. Então, todos esses textos se apresentam na forma de gêneros textuais. E o conto se insere dentro desses gêneros textuais, discursivos e, no caso, literário, porque ele envolve ali elementos da ficção. Então, temos na nossa literatura aí uma diversidade de possibilidade de enriquecer o nosso repertório linguístico e comunicativo, consequentemente, certo? Então, eu espero ter contribuído aí com vocês, agradeço a participação de todos e até breve.